Dia, meus queridos irmãos, meus queridos amigos da Escola Bíblica Discipuladora da PIB de Nilópolis e todos que estão assistindo a esse vídeo. A graça e a paz de Cristo. Hoje nós estudaremos a lição de número 1 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, ok? Nós falaremos durante todo esse trimestre sobre os 10 mandamentos para os dias de hoje. Os 10 mandamentos para os dias de hoje. Essa lição, ela foi escrita pelo pastor Romilton Lourenço. O pastor Romilton Lourenço, meus irmãos, ele é pastor da Igreja Batista Central, em Praça da Bandeira, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. E o tema da nossa aula de hoje é uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. E o texto base se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que assim diz: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitas o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Observem, meus irmãos, a profundidade desse texto e o que Deus quis dizer através dele, né? O que o Senhor quer nos dizer nesse texto, meus queridos, é que se somente no Senhor encontramos vida, né? Se somente no Senhor encontramos vida, então é melhor o tornarmos uma prioridade para nós. Uma prioridade para nós, a fim de aprendermos cada vez mais a respeito dele e a respeito dos modos de agir dele, né? E isso implica o quê? Isso implica gastarmos bastante tempo em oração, bastante tempo na presença dele, né? E meditando em sua palavra. Precisa dessa dedicação, né? Precisa desse envolvimento, dessa aproximação. O autor, analisando o tempo e a história, o sociólogo Zygmunt Bauman, ele defende que o período atual é de uma sociedade líquida, ou seja, a sociedade que toma a forma, né? A forma que lhe derem, que lhe impuserem, né? E que insiste nas decisões individualistas, pois tudo é relativo. Tudo torna-se relativo nessa sociedade. A sociedade atual, meus irmãos, ela defende que o pluralismo de ideias deve ser respeitado e que a tolerância necessita estar sempre acima da lei de Deus e dos homens. Precisa-se tolerar tudo o tempo todo na sociedade, né? Os homens, na verdade, eles tornaram-se amantes de si mesmos, como diz lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, né? Deus e os princípios morais divinos deixaram de ser o centro, deixaram de ser o início e o fim de tudo nessa sociedade atual. Essa que é a verdade. Não há espaço para os princípios imutáveis, constantes nas escrituras, constantes na palavra de Deus, na escritura sagrada, né? O homem de hoje, com seu ego inflado, ele ocupa todos os espaços. Todos os espaços. Nos dias atuais, não há mais espaço para Deus. É isso que acontece, né? Não há mais espaço na consciência humana. Não há. Há o desprezo, sim, pelo sagrado, o desrespeito pelas leis, né? E a redução do ser de Deus a um mero mordomo, ávido a servir, né? A atender os mais absurdos desejos humanos. É isso que acontece na nossa sociedade de hoje, no mundo atual. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele exorta a buscar a Deus e a sua justiça antes de tudo, como diz Mateus 6,33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, né? O seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? É importante, meus irmãos, compreender que Deus, ele não pede que deixemos de preocupar-nos com a comida, com um abrigo, com uma vestimenta, né? O que a gente o que a gente precisa. Ele não pede que a gente não se preocupe com isso, né? Porque ele sabe que nós precisamos disso. Ele sabe. Deus, na verdade, deseja que deixemos de nos preocupar e inquietar, porque ele prometeu suprir cada necessidade nossa, é promessa dele, né? Cada necessidade que tivermos. Jesus
nos diz que devemos fazer do governo soberano de Deus e do nosso responsável relacionamento com o Criador a mais alta prioridade da nossa vida. Ou seja, ele precisa ser a meta central, a prioridade. Na escala de valores dessa vida, classificamos que o corpo, na verdade, vale mais do que o vestiário, do que a vestimenta. A vida vale mais do que o que comemos, né? Entretanto, acima de todas essas coisas terrenas, né, nós devemos buscar a comunhão com Deus. É isso que precisamos, né? Quem opta por entregar a Deus o primeiro lugar de sua vida, na verdade, desfrutará do cuidado divino, como diz Romanos 8,32, né? Que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, olhem só, aquele que não poupou o seu próprio filho antes de todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Olha a profundidade do texto, né? Então vamos ver agora o primeiro ponto a ser destacado na nossa lição de hoje, que é o desconhecimento dos princípios morais de Deus. É isso que tem acontecido nos dias atuais, né? Observe que o profeta Oséias nos assegura que o povo de Deus, ele não é destruído pelo inimigo, pois contra o inimigo nós podemos lutar. Nós podemos resistir, né? E até fugir da tentativa de sobreviver. Até, né? Não somos destruídos, na verdade, por pragas e doenças deste mundo, pois o cuidado com a saúde e o avanço da ciência, né, tem nos beneficiado, tem nos dado uma vida mais saudável. Na verdade, o povo de Deus ele é destruído pela ignorância, né? Pela falta do conhecimento. Na verdade, meus irmãos, o que nos destrói definitivamente é a ausência do conhecimento de Deus e dos seus caminhos. Observem que o povo de Israel, o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel estava sendo aniquilado por falta do conhecimento que vem através da sua lei. Observe o que diz lá em Oséias 4, de 1 a 2. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Olha o que já estava acontecendo com o povo que não estava se aproximando de Deus, se distanciou de Deus, né? Os próprios sacerdotes, meus irmãos, os intérpretes da lei, eles estavam recusando o aprendizado e o ensino da lei. Imagine se os próprios sacerdotes já estavam praticando tais coisas, né? Observe o que Deus diz: o meu povo, a nação de Israel, estava perdendo o relacionamento com Deus por conta da falta da observação da lei moral de Deus. Estavam totalmente distantes de Deus, né? Ao rejeitar o conhecimento de Deus e os seus caminhos, eles estavam, meus irmãos e meus amigos, estavam cavando as suas próprias sepulturas. Eles estavam caminhando para a morte. Era o que estava acontecendo, né? É importante compreendermos que fé, conhecimento e obediência a Deus são indissociáveis. Tá bom, meus irmãos? Alguns dizem que pecar é errar o alvo. Uma das palavras comumente traduzidas como pecado ou empregadas como seus sinônimos é ata ou amartia, que é igual ao erro, né? Erro ao alvo, falha, insuficiência, né? Mas, entretanto, meus irmãos, nós podemos errar o alvo tentando acertar, né? Pecar, na realidade, é desobedecer às leis de Deus. Veja o que diz 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. São complexas, né? Muito extensas as leis de Deus. Por isso, foi dada a Moisés a bênção de resumi-las ali, os 10 grandes mandamentos.
em 2 tábuas, né? São mandamentos e não recomendações ou sugestões, meus irmãos. São ordens, determinação, né? Pelo contrário, Deus quer que cumpramos todos os seus mandamentos, como diz Êxodo 24:7, ok? E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. É assim, lei é para cumprir, para ser cumprida. Agora, o Novo Testamento, meus irmãos, ele é bem claro, né, em nos dizer que a salvação não vem da lei, mas vem da fé em Jesus, né, que é a graça. A lei do passado serviu como placas indicativas, né, que a humanidade chegasse ao Cristo Salvador, né, como está escrito em Gálatas 3:23 e 25. Eram sinalizadores. A função disciplinar da lei no passado cessou com a vinda do Senhor Jesus, como diz Romanos 10:4. A lei cessou para vir a graça. Deixa claro quando Deus diz que porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É importante também destacar, meus irmãos, que o objetivo da lei sempre foi apontar-nos o Salvador. E é por isso que Jesus é o cumprimento da lei. É por isso. Ele é a nossa justiça, né? E não existe santidade sem ele. Jesus, ele obedeceu completamente a toda a lei, sem exceção alguma, sem falha. E a ficha perfeita e sem mácula dele, meus irmãos, é imputada a nós ao crermos nele. Entretanto, a lei ainda opera principalmente nos corações dos pecadores com a finalidade de despertá-los para Cristo. Despertá-los para Cristo. Ok, meus irmãos? Agora nós vamos ao segundo ponto a ser destacado, tão importante quanto ao primeiro, né? São as consequências da desobediência à lei divina. Consequências da desobediência. É importante compreender que desde que a humanidade optou por ignorar as leis morais de Deus, o caos, meus irmãos, ele foi instaurado. O caos foi instaurado, ou seja, a maldade, o ódio, a estupidez, né? Em suas diversas definições, e por aí vai, né? Temos o Adolf Hitler, por exemplo, é o filho gerado pela sociedade moderna. A humanidade que desconhecem as leis divinas, meus irmãos, experimentou 2 grandes guerras, 2 episódios terríveis, 2 grandes guerras mundiais, né? Agora, se sairmos da visão caótica que apenas amplia momentos de trevas na história e entrarmos nos dramas internos dessa sociedade, nós veremos o quê? Nós veremos um número crescente da violência contra a mulher, ainda mais nesse período agora de pandemia, o feminicídio, né? Vocês já observaram como aumentou o número de feminicídio no Brasil, né? Durante essa pandemia? É triste saber, meus irmãos, que enquanto poucas pessoas conseguem pelo menos 3 refeições diárias, que são poucas pessoas que conseguem, existem muitos adultos, muitos jovens, muitas crianças remexendo latas de lixo, procurando comida estragada, o que tiver lá no lixão para poder comer, para poder se alimentar. A nossa sociedade caminha assim a passo largo, né? À noite, por exemplo, nós temos o nosso lar, nós temos a nossa casa, a cama quentinha, e muitos não têm um colchão ou um cobertor para descansar, né? Existem pessoas que dormem sobre marquise e o único bem que eles possuem, meus irmãos, é um pedaço de papelão, né, para repousar o seu corpo, um pedaço de papelão. Muitos que dormem sobre as marquises, né, por aí, não é pela consequência do uso de drogas, não. Muitos deles não são, são drogados, são cracudos, não, meus irmãos. Muitos não são, mas é por conta do desemprego e da miséria, né? A crescente e incurável pandemia também, epidemia de AIDS, que cresce, muitos não comentam sobre isso, né? É uma realidade. Isso é uma realidade. Ou seja, a humanidade hoje, por se afastar de Deus, por se afastar dos princípios cristãos, está colhendo, né, o resultado de suas escolhas. Né? E nós temos aí políticos corruptos, nós temos uma situação caótica no nosso governo, né? E agora aqueles conflitos de Israel, a notícia de que homens-bombas assassinaram
né? Inocentes, bombas caindo para todo lado por questões de terra, por questões políticas, né? E a gente vê, não tem como não comentarmos sobre essas coisas. Nós vivemos numa sociedade, nós estamos inseridos nessa sociedade, né? Então é importante nós tomarmos esse conhecimento, orarmos, né? E cumprirmos o que Deus determina para nós. Que Deus determina para nós. A população do mundo, a população mundial, meus irmãos, ela tem crescido mundialmente, não só no Brasil, tem crescido mundialmente, né? Agora, nós temos a fama de que nós vivemos, que nós estamos vivendo, mas na verdade, nós estamos mortos, a sociedade está morta, como diz lá em Apocalipse 3, 1, né? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Olha só o que o texto diz, né? Esse é o retrato da nossa sociedade hoje. Meus irmãos, meus queridos que nos acompanham, é muito importante entender, meus irmãos, que a humanidade, ela tem colhido os frutos amargos por causa de sua desobediência. Essa é a verdade, por causa de sua desobediência. Veja o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, que fala sobre o castigo da desobediência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. É forte, né, meus irmãos? É a palavra de Deus. Vamos ao terceiro ponto a ser destacado, que é o amor e a lei. Vamos então. No terceiro ponto, meus irmãos, o autor da lição, ele ilustra a aula com momentos fatídicos da história mundial, né? Ele comenta que durante a Segunda Guerra, eu até acabei de comentar um pouquinho sobre a Segunda Guerra, né? Que durante a Segunda Guerra Mundial e naquela agonia do Holocausto, né? Dos judeus, dentro do campo de concentração, o que acontecia ali? Existia um acordo, algo tácito, né? As judias, meus irmãos, que engravidassem dos soldados nazistas, elas teriam direito à liberdade. Ou seja, elas levariam consigo não apenas o filho que estava no ventre delas, mas também os filhos dos judeus, os filhos de outras pessoas que estavam ali, né? Em nome do amor aos filhos, a fim de amenizar seus sofrimentos, muitas judias, elas acabaram se prostituindo. Será que esse amor pela família ultrapassa qualquer objeção à lei moral? Será? Será que a fornicação, o sexo ilícito, eles são perdoados por causa do amor, meus irmãos? Toda atitude sem amor tende a ser ofensiva, né? Contudo, o aborto para salvar apenas a mãe, né? E a eutanásia, né, que toma o lugar de Deus para decidir quem vive e quem morre nesse cenário, jamais, meus queridos, podem ser considerados atos de amor. Jamais. Sem antes esbarrar no limite da lei de Deus. A lei de Deus vem primeiro, né? Que diz o quê? Não matarás. Então você vai entrar em contradição? Como está escrito lá em Êxodo 20, 13. Alguns homens estão distorcendo, né, o entendimento de que é o amor, alegando que não estamos sobre a lei, mas sobre a graça, né? Como está escrito em Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Ou seja, tomam como exemplo a decisão do Senhor Jesus em perdoar uma mulher que foi pega em adultério. Uma passagem bastante conhecida, né, que está escrito lá em João 8, do versículo 1 ao 11. É uma passagem bem conhecida, depois vocês podem fazer essa leitura que é bem grande. É importante destacar que, erroneamente, meus irmãos, estão se apossando do amor para legalizar seus pecados. Afinal, há quem diga que Moisés nos trouxe uma lei que já está ultrapassada, né? Mas Cristo, meus queridos, é a lei, é a única lei, né? Com isso, muitos estão justificando seus erros e seus pecados, né? Sobrepujando a lei em nome do amor.
Jesus, meus queridos, ele não veio para revogar a lei, não veio para acabar com a lei, não, mas ele veio para cumprir a lei. Afinal, não é o que está escrito lá em Mateus 5,17, né? Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, né? Ao confrontar os acusadores da mulher pega adulterando, meus irmãos, nós precisamos observar a frase final que foi dita por Jesus. O que ele falou? Vá e não peques mais, né? Como está escrito em João 8:11. Ainda que tenha perdoado, Jesus ele fez questão de afirmar que houve pecado. Ele fez questão de dizer para ela que ela pecou. Infelizmente, algumas pessoas, meus irmãos, de forma equivocada, elas pensam que Jesus é uma revelação de Deus, como é que eu digo, totalmente diferente do que há no Antigo Testamento, né? Mas isso é completamente falso. Jesus é o mesmo, né? Jesus é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser, como sempre foi e como sempre será, eternamente, né? Ele veio em cumprimento da lei, né? E da promessa de salvação desse mundo caótico, desse mundo perdido. Estamos caminhando para o final da nossa aula de hoje, meus irmãos, mas é importante a gente conversar e pensar mais um pouquinho. É importante compreender que quando pensamos no antigo Código Moral de Deus, né, conhecido como os 10 Mandamentos, pode até vir na mente de alguns a figura de Moisés, né, segurando 2 tábuas de pedra, né, uma em cada mão. Não é verdade? A gente tem aquela ideia. Muitos têm a sensação de que tal figura é antiquada, né? Na verdade, é um símbolo ultrapassado. Ele poderia estar com 2 tablets, alta tecnologia, mas com 2 pedras, né, que remete a uma coisa antiga, atrasada, né? A sociedade de hoje, ela internalizou isso. Ou seja, creem que as leis morais de Deus são retrógradas, né, ou ultrapassadas. Não parece estranho saber que Jesus defendeu as leis, além de cumpri-las? Né? O autor da lição, ele cita o exemplo dos tribunais, por exemplo. Né? O que acontece nos tribunais? Ele comenta que nas paredes, meus irmãos, dos tribunais, por exemplo, juízes têm sobre si uma figura estereotipada, né, do Cristo numa escultura fixada, um Cristo crucificado ali sofrendo, não é verdade? Mas grande parte dos magistrados, grandes partes dos juízes, né, eles consultam as leis deles, mas ignoram as leis de Deus em suas decisões, em seus vereditos. Na verdade, os 10 mandamentos sempre nos oferecerão, meus irmãos, soluções práticas para os nossos dilemas existentes, nossos dilemas sociais. Sempre, né? Seria o caos, por exemplo, um mundo sem leis, né? Buzinaríamos em frente a hospitais, não reduziríamos a velocidade nas faixas de pedestre. Imagine, sem regra, um condomínio sem regras, quebrando garrafa na piscina, elevador lotado, gente sem camisa para lá e para cá. Imagine, não tem como conviver sem regras, né? Você já imaginou um mundo sem leis? Não dá. Você não conseguiria sair na rua, né? É muito importante entender que Jesus, ele defendeu as leis. Jesus cumpriu as leis. Uma sociedade saudável, meus irmãos, meus amigos que estão acompanhando até agora, não vive bem sem as leis, ok? Vamos fechar então o nosso estudo de hoje, ficando com o texto de João 14:15. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos, ok? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender a sua vontade e cumprir a sua lei, meus irmãos, e cumprir os seus mandamentos. Amém? Receba então o meu fraterno e caloroso abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Vamos fazer uma oração para finalizar a nossa aula. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por esta lição maravilhosa que o Senhor nos deu, os ensinamentos que devemos guardar a Tua lei, devemos guardar os Teus mandamentos, Pai, que são determinações para nós, meu Deus. Nos ajude, Senhor Deus, nos oriente, nos capacite, meu Deus, e todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo,
Todos que acompanharam a nossa aula também, meu Deus, sejam ricamente abençoados, meu Deus, e façam, Senhor Deus, prevalecer a Tua vontade em seus corações. Façam prevalecer a Tua lei, Senhor Deus, e os Teus mandamentos, Pai. Essa é a oração que nós fazemos nesse dia, Pai, agradecendo pela a oportunidade de estarmos meditando na Tua palavra e na Tua lei. Oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.